eram apenas brinquedos na visão dele. Ele disse que, se algo como eles fosse suficiente, então ele poderia criar um para ela também. Ela sabia que itens amaldiçoados poderiam possuir tremendos efeitos de concessão, mas ainda assim decidiu passar, já que o risco de ser amaldiçoado era muito grande. Uma vez que o equipamento foi aplicado, era impossível removê-los por conta própria, pois removê-los exigiria uma habilidade especial, por isso era caro removê-los pela igreja. Algumas ferramentas de maldição até tornavam as pessoas vulneráveis à luz solar, o que poderia aumentar seu poder, mas poderia transformá-las em um estado de confusão, perdendo a capacidade de determinar quem era amigo ou inimigo. Ela se perguntou se tudo isso poderia ser controlado por um artífice de maldição. Então, certamente seria uma grande mudança no jogo. Era verdade que os itens amaldiçoados perdiam seus efeitos quando a maldição era suspensa. No entanto, uma vez criados intencionalmente, itens como esse permanecem amaldiçoados para sempre. Ela então percebeu que, uma vez que ele poderia fazer tudo isso, ele poderia realmente ser um artesão incrível que tinha o potencial de abalar os próprios alicerces do mundo. Ele concordou que era verdade, já que seus designs eram simplesmente impecáveis, não importando quando ele os visse. Ele era denso demais para entender o que ela estava tentando dizer. Ela apenas sorriu em resposta a isso e pensou que era assim que a Era de Gael nunca viria nesta vida. Ela sabia que, enquanto os artefatos amaldiçoados existissem com seu senso de estilo, o mundo não o notaria. Então, ela deixou cair por engano a bolsa que carregava, e ele pôde ver a cidade próxima. Ele viu que havia uma carruagem e decidiu montá-la. Foi perguntar à carruagem, enquanto ela pensava que o maldito artífice Gael era, na verdade, um cara interessante. Ela consideraria formar um grupo com ele novamente. À noite, eles chegaram na guilda e Gimli deu as boas-vindas a eles. Ela afirmou que certamente foram rápidos em retornar e perguntou se estavam desistindo da missão. Ele disse que era o contrário, que conseguiram completar a missão e trouxeram muitas coisas para ela confirmar que não era falso. Gael pediu a Gimli para avaliar os crânios, e Gimli pôde dizer, num local, que havia até cavaleiros da Axeleton lá e até mesmo o crânio de um arquifeiticeiro. Ela ficou chocada ao vê-lo nos itens e sabia que poderiam até conseguir um preço mais alto pela compra em 10%, mas Maura disse que deveria ter 30%. Então, Maura deu um passo à frente e disse que a missão era derrotar o Lishite, mas a realidade era que a masmorra da missão era avançada e o fato de que até mesmo um arquifeiticeiro apareceu poderia ter sido muito perigoso para eles. Pelo fato de a informação não ser confiável, ela não conseguia acreditar que a missão oferecia apenas um aumento de 10%. Ela perguntou se a guilda estava bem com isso, ao que Gimli se desculpou, por ser uma guilda pequena, e foi por isso que as informações continham imprecisões. Ela disse que poderia oferecer um aumento de 20% no máximo, e eles concordaram. Gael perguntou a Maura por que ela estava ficando com raiva, e ela disse que era importante para eles serem claros sobre esse tipo de coisa, já que a preparação era crucial para as estratégias da missão. Se a missão que eles aceitaram fosse diferente da realidade, isso poderia ser um grande risco de vida para eles. Ele sorriu e afirmou que ela era muito bondosa em pensar por ele, mas ela recusou, dizendo que esse não era o motivo. Então, Gimli apareceu entre eles, alegando estar dispensado por arruinar a atmosfera. Ela pediu desculpas a Gael e disse que ainda era inexperiente nos negócios da guilda. Ele disse que estava tudo bem, já que não havia muitas pessoas que pudessem se aprofundar no cemitério de qualquer maneira. Ela concordou com ele que o erro foi dela, em primeiro lugar, por acreditar cegamente nas palavras de um coveiro, fazendo uma cara triste como a de um cachorrinho. Ele a achou tão fofa e adorável que desesperadamente segurou seu desejo de acariciá-la. Gimli disse que o cemitério era sua especialidade, então ele não se importou, na verdade, e se ela quisesse, ele poderia até sair em patrulha de vez em quando. Gimli ficou feliz em ouvir isso e o abraçou entusiasmada. Ele também ficou surpreso, por ela era a mestre da guilda, apesar de parecer tão pequena, e essa foi a primeira vez que ele recebeu tais elogios de alguém. Laura apareceu e o separou, lembrando Gimli de que ela deveria ficar longe dele e começar seu trabalho de avaliar os itens. Gimli subiu para avaliá-los, então ela chamou Gael e perguntou se ele gostava de meninas como Gimli.
Ele foi pego de surpresa por tal pergunta vinda dela e perguntou por que ela estava perguntando isso. Embora recusasse, dizendo que não era o caso, ela contou a ele como ele estava prestes a abraçar Gimli com um sorriso no rosto, e ele se sentiu estranho com isso. Ela ficou brava e desviou o rosto de Gail. Ele entendeu por que ela estava de mau humor do nada, então ela negou, dizendo que não estava realmente de mau humor, mas que era apenas a idade de Gimli, que provavelmente era em torno de 100 anos. Então, uma caneta desceu do andar de cima e esfaqueou o chão na frente deles. Eles puderam sentir a ameaça por trás disso, e Gimli veio e disse a eles que suas mãos escorregaram um pouco. Eles sabiam que ela definitivamente fez isso de propósito, e Gimli disse a eles que agora daria a recompensa da missão e o valor avaliado. Quando receberam suas recompensas, Gail afirmou que deveriam dividir. Maura disse a ele que era tudo dele, mas ele deu a ela o mesmo de qualquer maneira. Depois disso, Gimli se despediu deles e pediu que viessem mais tarde para receber o resto das recompensas. Depois disso, ela voltou para seu quarto para avaliar os itens e achou rude ter a idade de uma mulher divulgada assim. De repente, uma voz chamou por ela. Gimli conhecia essa voz e vinha de trás dela. Ela perguntou qual era o problema, então a pessoa afirmou que tinha algo a dizer a ela. Vagamente, disse-lhes para prosseguirem. A pessoa informou que era sobre o capital e outras coisas que os preocupavam. Gimli soube como ocorreu o incidente do assassinato e perguntou à pessoa se o processo Carla ainda estava vivo. A pessoa afirmou que Carla parecia ter equipado um item que a salvou da morte instantânea anterior. Ouvindo esse efeito, Gimli pensou que poderia ser o escudo do anjo. O informante garantiu a ela que não houve transferências de relíquias da igreja, o que significava que deveria ser um artefato desconhecido, que poderia ser um item mágico poderoso. Gimli perguntou onde a equipe de assassinato estava agora, e o informante disse que ainda era desconhecido, mas, a julgar pelos métodos, eles poderiam ser alguns militares do exército real. Gimli percebeu que poderia ser obra do Império, e isso não era uma questão simples. Em qualquer caso, o informante disse a ela que os detalhes seriam fornecidos em uma data posterior. Gimli alegou que isso estava relacionado ao seu desejo há muito acalentado. Ela perguntou ao informante se havia mais alguma coisa para saber, e ele disse que era tudo por enquanto. Gimli então instruiu o informante a conduzir uma investigação adicional, e ele obedeceu imediatamente. Depois, Gimli percebeu que o Império havia tomado uma atitude ousada ao mirar na princesa Carla, que estava em uma posição elevada na linha de sucessão do trono. Poderia ser uma disputa familiar, ela pensava, a capital do Império e um artefato amaldiçoado não identificado. Lembrando da menção de artefatos amaldiçoados, ela lembrou que Gail tinha a mesma habilidade de fazê-los. Ela podia sentir uma quantidade horrível de artefatos amaldiçoados escondidos sob seu manto quando eles se conheceram pela primeira vez, e foi nada menos que incrível testemunhar como ele poderia usar uma quantidade tão significativa de artefatos amaldiçoados e permanecer inalterado por eles. Não só isso, mas ele e Maura surpreendentemente se saíram bem o suficiente para derrotar um feiticeiro por conta própria. Ela percebeu que ele poderia ser um artífice com a habilidade de manipular maldições e permanecer inalterado, até mesmo pelos mortos-vivos. Depois disso, ela foi para o banho antes de dormir e pensou que o artífice da maldição poderia ser útil para seu amaldiçoado clã dos Elfos Negros realizar seu tão querido desejo. Ela então pensou na época em que costumava ser uma seguidora de alguma entidade e imaginou que, se eles não obtivessem o coração do Lorde Demônio mantido pelo Império, então ela nunca seria libertada de sua maldição e recuperaria seus poderes. Foi por isso que ela estava trabalhando como mestre da guilda, para coletar informações e esperar o momento certo para se infiltrar na segurança rígida do Império. Ela sabia que, se surgisse uma confusão entre o Império e a capital real, então seria uma rara oportunidade de tirar vantagem do caos. Os assuntos ficaram ainda mais inesperados para ela quando Gail apareceu, e ela ficou sabendo quão extraordinário ele era como um artífice amaldiçoado. Ela se perguntou se o suposto artefato amaldiçoado que salvou a princesa Carlo também foi criado por ele. Se isso fosse o caso, ele era realmente uma pessoa muito intrigante, para a qual ela poderia ter alguma utilidade. Enquanto isso, na igreja da capital real, o padre deixou claro para os membros da matilha de lobos que eles não foram amaldiçoados por dinheiro.
Outros ficaram surpresos ao saber que eles estavam completamente limpos, sem quaisquer vestígios de maldições ou qualquer coisa neles. O dinheiro afirmou que eles estavam lá para quebrar a maldição que Gail colocou sobre eles e recuperar seu verdadeiro poder, mas o padre não conseguia ver como isso poderia ser o caso, já que ele não tinha vestígios de maldição sobre ele mesmo. O padre disse a ele que ele teria retornado ao estado livre de maldição já após o dia em que ela foi retirada dele, e ele também acrescentou que era nada menos que um milagre que o dinheiro permanecesse afetado por uma maldição tão prejudicial até agora. Foi então que eles perceberam que seu estado atual era, na verdade, o nível original de sua força. Vendo que era apenas esse tanto de dinheiro, ficaram desapontados consigo mesmos. Ele se recusou a acreditar nisso e pensou que devia ser porque o padre poderia estar faltando as habilidades que Norris disse. Ele também não queria admitir, mas nunca pensou que seria apenas um mágico mediano ou até inferior. Cash disse a eles que não poderia ser o caso e mantiveram os olhos atentos para Gail agora, para se vingar dele. Ele pensou que Gail poderia estar vagando por aí com uma aparência maltrapilha agora, então eles deveriam começar a olhar pelos becos primeiro. Então Luke disse que não poderia mais fazer isso e percebeu que já era hora de deixar o dinheiro. Ele não ficou feliz com ele indo embora, então Luke lembrou-lhe que eles tiveram que vender a maior parte de seus equipamentos para cobrir o custo de dissipar a maldição e administrar suas despesas de subsistência. Agora eles não tinham nada para pagar a estadia em uma pousada, e não só isso, mas estavam completamente exaustos. Ele disse que, do jeito que eles estavam agora, cabiam nos becos também. Cash gritou com ele que ele estava apenas se empolgando e agarrou o capuz de Luke para impedi-lo. Ele perguntou, por acaso, se ele já estava desistindo. Então Luke percebeu algo do lado e disse que não teria sido uma coisa boa se ele desistisse e apontou para Cash olhar algo no quadro. Cash virou-se para olhar para o quadro de avisos e viu algo surpreendente nele. Ele notou o pôster e tirou-o do quadro para verificar. Outros ficaram confusos sobre o que ele estava fazendo. Então Luke disse a eles que o dinheiro poderia não ter sido errado para pedir-lhes que não desistissem, afinal. O dinheiro os informou que eles finalmente pareciam ter uma boa oportunidade e mostrou-lhes o pôster. Era o pôster de Gail, dizendo que ele era procurado pelo governo do reino. Olhando para o cara e aqueles que forneceram as informações sobre ele, tiveram a garantia de serem recompensados. Quando leram as características do cara no pôster que procuravam, reconheceram imediatamente os detalhes que correspondiam aos de Gail e começaram a rir, pensando que Gail havia se tornado um homem procurado agora pelo governo. Eles continuaram rindo, pois só poderiam ser recompensados se entregassem Gail a eles, e não seria difícil para eles reconhecê-lo, já que não havia outra pessoa que não tivesse tanto senso de estilo quanto ele. Além disso, havia uma recompensa até mesmo por fornecer informações sobre ele ao governo. Eles começaram a imaginar a possibilidade de receber o que quisessem diretamente da princesa, então decidiram ir imediatamente ao castelo para informar o governo do rei sobre Gail. Eles certamente teriam algumas recompensas, já que eles não estavam apenas fornecendo informações sobre ele, mas também eram seu ex-partido, o que estava além de uma recompensa monetária. Mais tarde, a princesa conheceu algumas pessoas com as informações. Ela perguntou a Vivian se os informantes estavam apenas atrás do dinheiro das recompensas. Vivian assegurou-lhe que a informação parecia ser credível por parte deles, uma vez que os fornecedores eram um aventureiro Rank S da guilda da capital real e também tinham o testemunho de terem sido vistos juntos com o homem que procuravam. No entanto, as ações e o comportamento das pessoas eram nojentos. Eles faziam barulho sem motivo e o dinheiro era desrespeitoso ao manter as pernas sobre a mesa. Luke exclamou que o tapete parecia caro e disse que as pessoas do castelo pareciam estar desperdiçando o dinheiro do contribuinte, enquanto Norris e Melissa comiam como se não houvesse amanhã. O dinheiro gritou dizendo que não era bom manter os informantes esperando assim e que ele precisaria de um incômodo. E, por isso, Carla e Vivian os observavam por trás dos soldados. O comportamento deles parecia muito questionável para ela, ela se perguntou se eles eram realmente aventureiros de Rank S. Então Cash notou Carla e a chamou de o burocrata insignificante. Carla educadamente perguntou a ele se ele era Cash, então ele gritou com ela e a chamou, adicionando honras ao seu nome.
Ele disse a ela que eles eram os maiores aventureiros desta cidade e que apenas a realeza tinha permissão para usar um discurso familiar com eles. Carla ouviu e viu que ele não sabia quem ela era. Ela deu um passo à frente e se apresentou como Carla, a princesa deste país. Depois de ouvir isso, Cash ficou sem palavras, pois ele estava agindo rudemente com a princesa todo esse tempo. Carla disse a ele que estava observando o comportamento dele e pediu desculpas por fazê-lo esperar assim. Ela pediu que ele a perdoasse pelo inconveniente, mas ela realmente parecia estar com raiva. Não muito depois disso, Carla estava sentada na cadeira enquanto Cash e os outros estavam abaixando a cabeça no chão. Ele pediu desculpas a Carla por sua grosseria, mas ela lhe disse que não era isso que ela queria ouvir e que eles deveriam passar diretamente para o tópico principal. Ela perguntou se eles conheciam o homem no pôster. As expressões de Cash e dos outros ficaram atrevidas ao ouvir isso e eles afirmaram conhecê-lo. Vivian pediu que descrevessem suas características primeiro para ter certeza de que realmente sabiam sobre ele. Cash disse a ela que o homem em questão tinha cabelos pretos, olhos pretos e altura e constituição medianas. Vivian afirmou que havia muitas pessoas que se enquadravam nessa descrição, então Melissa disse a ela que ele também tinha uma roupa cafona com uma jaqueta azul. Carla viu que a descrição foi bastante precisa e disse a ela para continuar falando. Norris afirmou que os acessórios também deveriam ser cafonas, com um senso de estilo devastador. Carla imediatamente negou que não pudesse ser ele e, embora eles chamassem seus designs de cafonas, ela realmente gostava deles. Eles ficaram chocados ao ouvir a princesa negar, e para se defender, Luke falou para dizer a ela que o nome do homem que ela procurava era Gail e que ele costumava ser um ex-membro do partido deles com seu trabalho de artífice de maldição. Ele mostrou a ela as cartas de dissipar talismãs que ele tinha e Carla olhou para elas corretamente. Vivian também se lembrava de que eles tinham visto cartas semelhantes enquanto procuravam por ele. Ela podia ter certeza de que Gail era um artífice de maldição e ele parecia estar distribuindo os mesmos feitiços de maldição como bônus com todas as suas vendas. Temendo que Carla ficasse aborrecida por não ter recebido nada dele, Vivian lembrou que poderia ser porque ela foi à loja dele na hora de fechar ou simplesmente se esqueceu de receber uma. Vivian então perguntou a Luke se ele tinha certeza sobre Gail ser o responsável pelos dissipadores que ele tinha ou se ele também os recebeu depois de comprar algo dele. Luke disse a ela que os recebeu diretamente dele e que ele também tinha mais deles. Ele tirou os itens, esqueleto escuro, anel de dente de cachorro carnívoro, faca de limo e pó de bruxa. Essas eram ferramentas amaldiçoadas que ele recebeu de Gail. Muito antes, Cash ficou surpreso ao ver que Luke estava carregando ferramentas amaldiçoadas com ele e perguntou se isso poderia ser a causa de seu infortúnio, enquanto a princesa Carla ficou comovida ao ver as ferramentas amaldiçoadas e ela gostou muito de seus designs. Ela exclamou quão maravilhosos eles eram e os outros ficaram chocados ao ver que a princesa Carla também tinha um senso de estilo estranho. Bem, então Carla acreditou que havia alguma verdade por trás de suas palavras, afinal. Ela concordou em dar-lhes alguma recompensa por suas informações e Cash e os outros ficaram extremamente felizes por finalmente conseguirem o que queriam. Vivian perguntou a Carla se ela estava atraída por aqueles itens incrivelmente cafonas e foi por isso que ela estava dando as recompensas. Carla então foi até Cash e deu a ele a recompensa antecipada por informações. Ela disse claramente que queria expressar sua gratidão a Gail, para que ele entendesse que era importante para ela conseguir encontrá-lo. Cash, que foi gerado por ter a recompensa, disse a ela que, como líder do grupo de Rank S, faria as malas e faria tudo em seu poder, mesmo ao custo de sua vida. Mas a realidade é que eles estavam felizes por terem recebido algumas taxas de comissão e decidiram ir procurar Gail imediatamente. Luke afirmou que encontrar Gail deveria ser muito fácil para eles. Ele concordou com o mesmo, já que eles estavam cientes de seus padrões de comportamento dos últimos 3 anos. Primeiro, eles decidiram se separar e coletar informações na capital. Ele pediu a Melissa para verificar o distrito de Stal, na guilda dos comerciantes, já que Gail poderia estar por perto administrando uma barraca. Ele instruiu Norris a verificar a guilda dos aventureiros e as pousadas, já que havia uma chance de ele ficar por perto por causa do apego a eles, e Luke para verificar o fiasco na frente da capital, já que ainda havia uma chance de Gail ter saído da capital.
Esse processo estava ansioso para expressar seu desejo de agradecer a Gail. Então, Melissa afirmou que a razão por trás disso poderia ser que Gail poderia ter causado problemas para a família real. Eles decidiram encontrá-lo para obter muitas recompensas e também fazer Gail pagar pelas dificuldades que passaram por causa dele. O dinheiro só queria espancar Gail até virar polpa e entregá-lo à família real, após o que eles eram livres para fazer o que quisessem, quer o esfolassem vivo ou o queimassem de qualquer maneira. Eles entenderam mal o significado da gratidão que Carla queria expressar a Gail. Enquanto Carla e Vivian olhavam para eles da janela, Vivian perguntou se não havia problema em confiar neles. Carla afirmou que realmente não confiava neles para a tarefa de pesquisar Gail, mas só queria mais ajuda, já que estava sendo muito difícil encontrá-lo. Embora eles tivessem remodelado o esboço de Galé nos posteres que foi feito por Carla, ela queria ver se aqueles aventureiros Rank-S realmente provariam ser úteis para eles. Ela os mantinha sob vigilância, apenas por precaução, pois realmente não confiava neles. Carla então olhou para o pôster dele novamente e, desta vez, descobriu que o nome dele era Gail, um artífice amaldiçoado. Ela sorriu e desejou saber mais sobre ele no futuro. Enquanto isso, de volta à fazenda, Ed Gail espirrou enquanto estava no meio de algo. Ele se perguntou se havia algum boato circulando sobre os itens amaldiçoados na capital real, mas decidiu não se importar muito com isso e voltou a polir as costelas de Elegeu, que aumentaram a resistência mágica e o atributo escuro. Em seguida, ele combinou isso com o pó de esqueleto de osso escuro e adicionou uma solução para compensar a diminuição do atributo luz e defesa, enquanto aumentava os poderes de ataque físico. Ele estava criando a ferramenta de maldição com total controle e conhecimento do que estava fazendo. Ao terminar mais uma de suas obras-primas, ele criou uma grande espada encantada com todas as suas forças, chamada de Seidgriat Sword, que ele renomeou como o Divisor. Ela tinha uma força inacreditável por trás de seu ataque. Então, Maura veio e deu um tapa na cabeça dele por estar falando muito alto. Ele perguntou por que ela estava no quarto dele, ao que ela disse que o quarto dela era logo ao lado, então ela podia ouvi-lo gritando o dia todo. Ela não gostou do quarto dele porque cheirava mal. Ele perguntou por que ela estava reclamando disso. Ela veio para lembrá-lo que era o dia em que ele montaria uma barraca pela primeira vez e ela iria acompanhá-lo, já que o tempo estava perfeito. Ele ouviu e, mais tarde, no mercado, começou a gritar de sua barraca para os clientes comprarem ferramentas amaldiçoadas recém-feitas com materiais mortos-vivos frescos. Ele as estava vendendo quase da mesma maneira que os fazendeiros venderiam seu arroz e grãos. Ela ficou impressionada com o quão burro ele era por montar sua barraca em um mercado de alimentos, o lugar onde as pessoas vinham comprar comida, e ele estava vendendo ferramentas de maldição que ninguém precisava. Eles estavam apenas felizes com a comida. Ele chamou os clientes e perguntou se eles gostariam de experimentar os pauzinhos feitos de esqueleto, dizendo que esses pauzinhos deixariam a carne ainda mais macia e fácil de mastigar, mas os clientes apenas passaram. Em seguida, ele tentou perguntar a um comerciante se ele estaria interessado em comprar as ferramentas amaldiçoadas de vez em quando, mas o comerciante ficou assustado e fugiu. Maura parecia louca atrás dele, perguntando o que ele estava fazendo. Ele perguntou se ela queria algo e ofereceu um preço especial para ela. Ela pegou a espada dele e jogou-a longe, dizendo que não precisava disso. Ele se sentiu mal e pegou sua espada, dizendo a ela para não jogar sua obra-prima daquela maneira. Ela disse que todos se sentiriam mal com os itens que ele estava vendendo desde manhã, já que ninguém gostaria de ver ferramentas amaldiçoadas à venda ao lado de uma barraca de comida de arroz. Ele fez isso porque ouviu na guilda dos mercadores que aquela manhã era o melhor horário para vendas, ao que ela corrigiu, dizendo que era apenas para barracas de comida e que ele não deveria vender itens amaldiçoados para aqueles que estavam vindo tomar café da manhã. Ele deveria entender o fornecimento e a demanda. Ela lembrou que o comerciante da capital real disse algo parecido para ele e que ele deveria aplicar isso e pensar no que seria adequado para uma cidade agrícola, como produtos agrícolas. Gail começou a pensar em algo adequado para a agricultura. Ele teve muitas sugestões, mas não achou que haveria muita ajuda. Então, no final, teve a ideia de fazer tiaras malditas. Ela sabia que ele não conseguiria fazer nada daquele jeito e o levou junto com ela.
Ele tentou dizer a ela que sua barraca ainda estava aberta e que suas ferramentas poderiam ser roubadas, mas ela zombou dele, dizendo que suas ferramentas eram tão assustadoras que ninguém ousaria roubar. Os outros caras concordaram com isso e então Mauro levou para a casa de Gimli. Ela afirmou que não aguentaria mais. Ela não era mais sua e teve pena de Gail ao ver que seu parceiro parecia ter desistido dele. Ele disse que Maura não era realmente sua parceira e que ela também não entendia a grandeza de sua obra-prima, que levou 3 dias para criar. Ele a manteve mais perto, e os dois perceberam quão assustador ele estava sendo. Agora, vagamente, perguntou a Gail se ele deveria considerar um pouco mais os sentimentos das outras pessoas. Ele ficou chateado ao ver que até mesmo Gimli estava do lado de Maura nessa questão. Então ela pediu a ele para pensar sobre quem e com que propósito ele pensou que alguém na fazenda Ed compraria suas ferramentas malditas. Ele pensou sobre isso e respondeu, obviamente, que eles poderiam comprar suas ferramentas para decoração de interiores. Gimli não conseguia acreditar no quão estúpido ele era. Ela perguntou por que ele montou sua barraca em um mercado de alimentos, já que todos ficariam ofendidos por ter uma loja de ferramentas malditas enojando seus clientes, o que poderia ter levado a ser denunciado aos guardas. Ele gritou por que seria denunciado sem motivo, mas Maura gritou que ele não conseguia entender que o motivo era ele mesmo. Gimli então os chamou de parceiros novamente e eles negaram em sincronia. Ele afirmou que não estava errado, já que havia pago a guilda dos mercadores para ter um lugar adequado. Vagamente, perguntou a ele quanto ele pagou à guilda dos mercadores. Eles ficaram chocados ao ouvir que ele pagou uma moeda de ouro apenas para montar sua barraca. Até Maura percebeu que era muito alto para a barraca da fazenda Ed. Gimli disse a ele que ele tinha sido enganado. Ele ficou triste ao ouvir isso e disse que eles foram gentis o suficiente para contar a ele o lugar com a maioria das pessoas. Gimli tentou explicar a ele que apenas ter muita gente não garantia vendas. Ela não tinha certeza se o mesmo acontecia na capital real ou não, mas pelo menos aqui, não. As pessoas aqui precisavam apenas de ferramentas agrícolas e não de itens amaldiçoados. Ele caiu em desespero ao perceber que tinha feito tudo da maneira errada. Gimli tentou confortá-lo, dizendo que os itens amaldiçoados tinham algumas demandas, já que havia poucos aventureiros que poderiam ter interesse neles. No entanto, isso não seria sustentável para ele. Então, a primeira coisa que ela sugeriu foi que ele mudasse o local de sua loja. Ela perguntou se ele tinha ouvido falar dos locais de primeira classe nesta cidade, ao que ele afirmou que lhe disseram que todos aqueles lugares já estavam ocupados. Ela perguntou novamente, apesar do que ele foi informado, se ele achava que eles estavam realmente preenchidos. Ele lembrou que deu uma rápida olhada lá no caminho e parecia haver muito espaço disponível. Gimli entendeu a situação e disse que, nesta cidade, várias guildas com sede na capital real tinham aberto algumas de suas filiais nesses lugares. Então ela decidiu ver algo por si mesma e saiu por enquanto. Maura perguntou para onde ela estava indo. Ela sorriu e disse que estava pensando em fazer uma visita à guilda dos ferreiros, onde a maioria dos membros da guilda eram ferreiros habilidosos. Depois disso, na busca por um local flexível para a barraca de Gail, eles foram até a guilda dos ferreiros. Gail ficou confuso porque eles vieram aqui em vez da guilda dos mercadores, ao que ela argumentou que a fazenda Ed tinha suas próprias classificações de poderes únicos nas quais a guilda dos mercadores aqui tinha uma influência muito baixa. Eles foram ofuscados em termos de influência pela guilda dos ferreiros, que atraiu recursos financeiros e indivíduos qualificados. Ela afirmou que seria necessário estabelecer um senso de lealdade e confiança com a guilda dos ferreiros, já que eles eram a maior guilda nesta cidade. A razão era clara: em uma cidade agrícola, os produtos de ferro eram mais valiosos. Então, a guilda dos ferreiros, que executava os reparos e a produção de novos itens, tinha demandas mais altas. Não só isso, mas a guilda aqui sabia quais ferramentas seriam melhores para cada tipo de terra, então, por causa de sua magnífica compreensão dos suprimentos, todos estavam atraídos por eles. Até mesmo Gail entendia agora que ele precisaria cumprimentar a pessoa mais influente aqui para poder montar uma barraca em um local privilegiado. Gimli concordou que ele acertou essa parte e perguntou se ele havia trazido souvenirs com ele.
O sorriso em seu rosto se alargou ao ouvir isso. Embora Maura soubesse que algo ruim aconteceria, Gail tirou o colar de maldição e o divisor, com os quais ele desejava influenciar a figura principal da guilda dos ferreiros. Mas a aura de sua divisória estava transbordando de energia amaldiçoada, e aqueles que sentiram isso começaram a fugir. Maura ficou brava com ele e deu um soco, dizendo que ele não deveria trazer tais itens em um lugar cheio de gente, enquanto Gimli estava apenas com medo de ver a espada estranha e assustadora. Maura lembrou que Gimli os estava levando para várias lojas ao longo do caminho quando estavam vindo para cá, então ela entendeu que eles deviam estar. Maura afirmou que se encarregaria de distribuir os souvenirs, então ele deveria apenas abaixar a cabeça e ser educado quando prosseguissem. Gail pensou que algum ferreiro poderia eventualmente apreciar seu estilo, mas ele estava errado, pois as pessoas ao seu redor tinham medo deles. Então Gimli os guiou para dentro da guilda dos ferreiros, e eles viram um grande ferro e uma fornalha no local onde todos estavam trabalhando duro. Eles estavam fazendo vários itens de ferro e alguns estavam desenhando projetos. Gail e Maura podiam sentir o quão quente este lugar estava, e ela percebeu que não havia balcão aqui, embora fosse chamado de guilda. Um ferreiro pediu a Gail para ir um pouco para trás, pois ele precisava trazer algumas coisas. Gail pediu desculpas e ficou nervoso com o que deveria fazer ali. Ele perguntou a Gimli se estava tudo bem voltar para a guilda, então Gimli o informou que não precisava fazer isso e que, se eles gritassem corretamente, alguém certamente viria ajudá-los. Maura percebeu que Gail não falava muito alto. Ela se aproximou e tentou falar com alguém em voz alta, mas ninguém respondeu à sua voz, pois não chegava aos ferreiros. Gimli disse que não ouviram Maura porque o barulho ao redor era alto e ela não tinha uma voz tão potente. Então Gimli mostrou a eles o quão alto precisavam gritar. Ela respirou fundo e chamou Sharina em uma voz muito alta, que surpreendeu Maura e Gail. De repente, um martelo grande e pesado veio voando em direção a eles e os três conseguiram se esquivar. Sharina veio dizendo para ela não fazer tanto barulho tão cedo de manhã. Ela era uma anã com cabelo curto e uma atitude malcriada. Gail e Maura ficaram surpresos ao saber que estavam ali para conhecê-la. Gimli disse a Sharina que era culpa dela por não ter vindo quando eles a chamaram uma vez. Então Sharina zombou dela, chamando Gimli de elfo bronzeado. Eles começaram a se chamar por nomes diferentes, o que levou Maura a pensar que elfos e anões poderiam não se dar tão bem. Eles podem ter escolhido a pessoa errada para acompanhá-la. A família ouviu e deixou claro que não era nada disso e disse que ela os apoiaria adequadamente como seu guia. Pois agora, ela apresentou Sharina a eles como a mestre da guilda dos ferreiros e também a pessoa mais influente da fazenda Ed. Sharina os cumprimentou gentilmente e se ofereceu para apertar a mão. Quando Gail aceitou seu aperto de mão, Sharina notou as mãos dele, que eram grandes em proporção ao corpo e tinham pequenas cicatrizes de trabalho, enquanto avaliava seus braços grossos com pele queimada, sugerindo que ele devia ter uma vasta experiência em forjamento. Maura estava confusa porque eles estavam em silêncio e a razão era que ambos podiam sentir apenas pelo aperto de mão que eram artesãos avançados. Gimli se interpôs e os provocou por olharem um para o outro. Eles rapidamente interromperam o aperto de mão e disseram que não estavam olhando um para o outro. Maura também ficou um pouco incomodada com isso, então fingiu tossir para colocá-los no assunto principal. Gimli perguntou a Sharina se Gail, que veio recentemente da capital real, poderia abrir uma barraca ali. Sharina respondeu que ele poderia fazer isso onde quisesse, mas ela não se importava. Ela afirmou que estavam enfrentando uma escassez de materiais, então estava ocupada desde a manhã e não gostava de perder tempo com coisas desnecessárias como o pedido que Gimli acabou de fazer. Sharina ouviu toda a história de Gimli e descobriu que não era possível alguém iniciar uma barraca sem permissão, pois isso poderia criar problemas para as guildas de comerciantes. Ela respeitava como resolviam as coisas com honra, mas não tinha nenhuma intenção de se envolver com nada relacionado à cidade. Sharina alegou estar apenas fazendo seu trabalho de consertar e reutilizar coisas, em vez de descartá-las. Junto com isso, ela também consertava coisas de outras pessoas. Ela só fazia isso porque era o trabalho dela, mas antes que percebesse, já havia se tornado o rosto da guilda na cidade. Ela se sentou e confirmou se o nome dele era Gail.
Ela aconselhou a não levar a sério tudo o que Gimli disse e concordou em escrever-lhe uma carta. Ele ficou feliz e Maura sentiu-se bem por ele também, tanto que se animaram. Então Sharina disse que ainda não tinha completado a frase e afirmou que as coisas não seriam tão fáceis para eles, já que o mundo não funciona assim. Ela ofereceu dar e receber para fazer isso e disse que, se quisessem permissão, precisariam mostrar a sinceridade apropriada. Ele não entendeu o que ela quis dizer com isso, mas Maura entendeu. Então imediatamente ofereceu a ela uma garrafa de licor de fogo local que trouxe como lembrança. Sharina ficou feliz em recebê-la, mas então Gail afirmou que também havia trazido uma lembrança. Maura rapidamente o agarrou e lembrou que ele não precisava contribuir com qualquer coisa, mas ele pensou: Sharina pode adorar essa espada que ele tinha. Gail ficou chateado com o quão rigorosa Maura era com ele. Então, os olhos de Sharina pousaram sobre a espada dele, e ela se interessou por ela. Ela foi verificar a espada que ele tinha, e ele ficou feliz em ver que ela despertou o interesse dela. Sharina tirou a espada e ficou chocada com o que fez. Maura e Gimli ficaram preocupados com o que aconteceria agora entre aqueles dois idiotas. Enquanto Sharina verificava a espada cuidadosamente, ela ficou impressionada com sua construção e percebeu, apenas de relance, que não era uma espada comum, mas algo mais do que isso. Gail ficou feliz em ver que ela percebeu que a espada não era normal. Eles vibravam juntos como colegas artesãos, e ele agradeceu por notar seu trabalho. Ela disse a ele que não precisava ser formal com ela, e ele percebeu que ela era realmente uma profissional em sua área, não apenas pelo trabalho, mas também pela conexão. Ele disse a ela como estava feliz por conhecer alguém que entendia tanto o valor de seu ofício que seus olhos ficaram chorosos. Maura e Gimli tentaram confortá-lo enquanto Sharina não pôde deixar de admirar a construção da espada. Ela tinha uma expressão agradável nos olhos, da qual Maura sentiu um pouco de ciúmes. Ela tossiu novamente para chamar a atenção de Sharina, e Gimli entendeu que Maura estava certamente com ciúmes de ver Gail feliz com Sharina, só porque gostou do trabalho dele. Sharina então perguntou a Maura se o lugar era Dust ou algo assim, ao que Maura disse que sentia que Sharina e Gail estavam se aproximando um pouco mais, depois de pensar que as duas não gostavam muito de pedaços. Gail então elogiou Sharina, dizendo que ela era habilidosa como esperado da mestre da guilda. Sharina afirmou que tinha um ferreiro artesão na loja que poderia inspecionar a espada completamente, mas ela podia dizer que a espada devia ter sido um item caído. Ela gostou dos efeitos de encantamento nela que podia ver com seus olhos perspicazes. Os efeitos eram o atributo de absorção de sangue, corte aprimorado e atributo escuro também. Gail gostou de seu olho perspicaz e mencionou que havia mais do que isso. Sharina disse a ele para deixá-la adivinhar o que poderia ser e disse que também tinha leveza anexada a ela, o que tornava a espada fácil de carregar e balançar. Maura ficou impressionada com suas habilidades de discernir o que nem ela conseguia fazer, mesmo sendo maga. Sharina perguntou a Gail como ele poderia manter essa espada sem um equipamento incrível, e a resposta foi que suas habilidades foram usadas. A absorção de sangue drenava a força vital do oponente para restaurar sua própria saúde e, além disso, o grande tamanho da espada era tão leve quanto uma espada de uma mão. Não era necessário se preocupar com a fadiga, e certamente era uma espada perfeita para um espadachim na linha de frente de um grupo. Sharina balançou a espada o quanto desejasse e, no final, afirmou que alguém poderia até lutar sozinho sem precisar de um grupo se tivesse essa espada. Gail concordou que ela não poderia estar mais certa sobre isso, já que também estava equipada com resistência mágica, resistência à poeira e, acima de tudo, seus designs legais, mas era amaldiçoada. Sharina gostou da resistência mágica e da resistência à poeira, mas quando ouviu a última parte, ficou congelada. Ela perguntou o que ele tinha acabado de dizer, e ele repetiu que a espada era legal. Sharina disse que a espada era incrível, mas a aparência precisava de mais refinamento. A parte preocupante para ela era que a espada estava finalmente amaldiçoada e se prendeu aos braços dela. Ela perguntou a ele o que estava acontecendo com ela, ao que ele disse que era o efeito da caveira que estava acontecendo agora. Ela não conseguia tirar a espada de suas mãos, então ele informou que, mesmo sendo a mestre da guilda, ela deveria entender seu senso de estilo. Sharina ficou brava e o chamou de idiota por ter perdido o ponto principal aqui.
Então, ela retirou todos os elogios de antes. Maura tentou acalmá-la e pediu a Gail para dissipar rapidamente a maldição na espada. Ele não ficou feliz em saber que ela retirou os elogios de antes, então Maura o repreendeu. Gimli estava apenas gostando de ver as cenas se desenrolarem do lado de fora. Ele podia ver que os encantamentos na espada eram realmente incríveis e sabia que, se não fosse amaldiçoada, até mesmo Sharina teria elogiado suas habilidades. Ela percebeu que ele era certamente um extraordinário artífice de maldições e talvez pudesse ser útil para ela. Mas ela balançou a cabeça para não pensar no que não era possível e apenas os deixou sozinhos por enquanto Gail dissipava a maldição na espada. Sharina alegou que era realmente terrível, e Maura lembrou de que já tinha avisado sobre o fato de que pegaram o lado ruim de Sharina. Ela disse que era tarde demais para eles agora, enquanto estava se desinfetando. Ela gritou com Gail e disse que, se a espada estava amaldiçoada, ele deveria ter dito isso antes, já que era a informação mais importante em uma ferramenta de maldição. Ele disse que não prestou atenção nisso, pois podia remover maldições facilmente. Sharina ficou mais irritada com ele, afirmando que, mesmo que ele pudesse remover maldições, não mudou o fato de que era algo que os outros não podiam fazer. Ela disse a Gimli que eles eram estranhos e que ela não tinha tempo para lidar com esse tipo de coisa. Gimli disse a ela para não ficar tão preocupada com o que aconteceu, já que Galé não parecia ter nenhuma intenção maliciosa por trás de suas ações. Sharina disse que foi apenas um erro, que ela foi atraída pela performance da espada e acidentalmente a equipou. Ela não achava que ele deveria ter permissão para abrir aquele tipo de barraca. Ele disse que trouxe uma lembrança para ela e, ainda assim, foi tratado assim, o que foi ruim. Ela disse que tudo estava agora arruinado entre eles e que ele não era apenas um zero inconveniência, mas negativo agora. Ela disse que, se ele não fosse tão fácil de lidar, já teria sido tratado pelos guardas dela. Gail fez beicinho enquanto trabalhava tanto para criar as espadas que ela acabou de falar mal. Sharina então o repreendeu e o chamou de idiota, perguntando se ele alguma vez havia considerado as necessidades do cliente. Ela percebeu que não havia como deixar alguém como ele administrar uma barraca, porque, se ele continuasse a vender ferramentas amaldiçoadas como essa, a cidade seria arruinada. O fato de eles já estarem esgotados na capital real era preocupante. Ela não foi tão cruel e perguntou se ele queria tanto administrar uma barraca. Ele concordou com ela com uma atitude, e Mauro beliscou forte para fazê-lo perceber a realidade da situação. Ele então se curvou e pediu a Sharina que lhe concedesse permissão para a barraca. Maura também se desculpou em nome dele e disse a ela que, mesmo que ele parecesse bastante excêntrico, ele também tinha algumas boas qualidades. Sharina decidiu pensar em ouvir suas qualidades redentoras. Ela sentiu que era meio estranho para ela estar falando sobre dar permissão em primeiro lugar, já que era responsabilidade da guilda dos mercadores, mas sabia que, se escrevesse uma carta para eles, certamente refletiriam sobre isso. Ele concordou que sabia que era uma coisa responsável. Ela então decidiu colocá-lo em prova e pediu que ele lhe mostrasse seu caráter primeiro. Maura perguntou a ela o que eles precisariam fazer para isso e se era por dinheiro ou algo assim. Sharina disse que não pediria dinheiro a um novato, mas que queria que ele ouvisse seu pedido. Ele perguntou que tipo de pedido era, e ela afirmou que só havia uma coisa que queria deles. Sharina os informou sobre uma mina chamada Soulmine na fazenda Ed e disse que precisava de alguém para assumir uma missão para eliminar as irmãs monstros que estavam aninhadas lá. No entanto, ela os avisou com antecedência que esta não era apenas uma missão comum. Qualquer um que colocou os pés lá desapareceu, e nem eles sabem o que aconteceu com eles ou que tipo de monstros foram responsáveis por isso. Foi assim que eles receberam a difícil missão de proteger as minas em Nanaki. Ela perguntou se eles estariam prontos para essa missão. Maura e Gail não esperavam de repente conseguir uma missão tão grande. Enquanto isso, na capital real, Carla ficou chocada ao ouvir a notícia de Vivian. Ela estava pensando que o assassinato dela poderia ser obra de alguém que estava reivindicando falsamente o nome do Império, mas descobriu-se que era verdadeiramente o Império por trás disso. Ela não conseguia acreditar.
Vivian afirmou que era confiável, já que ela mesma fez os assassinos falarem ao torturá-los, e a razão por trás da tentativa de assassinato foi apenas o resultado de Carla ter sido pega na luta pela sucessão dentro do Império. O primeiro príncipe do Império queria matar a princesa Carla contratando assassinos. Ele queria fazê-lo porque o imperador estava acamado por doença e, justamente naquela época, ocorreu uma séria disputa sucessória entre o primeiro príncipe, que era filho de uma concubina, e o segundo príncipe, que era filho da imperatriz. Carla perguntou como ela estava envolvida em tudo isso, ao que Vivian informou que este assassinato poderia não ter envolvimento direto, mas não poderia ser esquecido que o motivo poderia estar relacionado ao fato de Carla ter sido designada para se tornar parceira do segundo príncipe do Império. Vivian perguntou se ela não tinha esquecido disso, e, depois de pensar um pouco, Carla respondeu que realmente esqueceu. Carla não queria um casamento assim, e seu criado disse-lhe que era um compromisso entre as nações que estava além da vontade pessoal de Carla. Pode-se dizer que a facção oposta do primeiro príncipe não gostava da ideia do segundo príncipe ser casado com Carla, pois isso aumentaria seu poder. Em termos vagos, o casamento de Carla com o segundo príncipe não passava de um obstáculo para o primeiro príncipe. Do jeito que as coisas estavam, não havia nada que pudesse ser feito contra o primeiro príncipe, mesmo que suas ações fossem reveladas, já que o primeiro príncipe Baril estava aproveitando a situação atual. Agora que o Império não estava unido, esperava-se que duas estratégias fossem empregadas contra eles. A primeira seria que o segundo príncipe pudesse agir contra o primeiro príncipe para que esse incidente iniciasse uma boa vontade para o Império. Outra estratégia seria que um assassino poderia estar vindo, de acordo com a informação que Vivian obteve dos assassinos capturados antes. Se o reino continuasse a ignorar e negar o Império, isso só causaria problemas para Carla, a menos que ela quisesse entrar em uma guerra contra eles. Ouvindo toda essa conspiração do Império, Carla tomou uma decisão. Ela cancelou o noivado e oficialmente declarou que, como princesa do reino, queria romper seu noivado com o segundo príncipe do Império. Ela estava determinada a fazer isso, enquanto Vivian não tinha certeza se seria a melhor ação, é claro. Carla então foi para sua cama descansar, e Vivian agora estava com outra dor de cabeça, já que não era tão fácil assim apenas quebrar uma promessa entre nações. Carla ainda recusou e alegou que o anel já estava preparado em seu dedo. De volta à fazenda Ed, Gail, Mora, Jinli e Sharina chegaram ao Inanaki. Ben e os três relembraram suas posições antes da missão. Gail disse a Sharina que ela deveria ter contratado outros membros do grupo para esse tipo de tarefa, ao que ela respondeu que não os tinha, e foi por isso que esta missão ficou em espera por um longo tempo. Sharina mencionou que esta missão foi iniciada com um rank C e, como ninguém a completou em todo esse tempo, ela alcançou o rank AA. Gail então disse a Sharina que eles eram apenas novatos, já que chegaram aqui na cidade recentemente, e ouviu que Sharina não pôde evitar, mas ficou com raiva de Jinli por escolher a dificuldade errada para eles. Depois disso, eles se acalmaram e discutiram como continuar a partir dali. Gail entendeu que, se não conseguissem completar esta missão, o nível de dificuldade da missão aumentaria também. Ela concordou e disse que o próximo nível depois de AA seria o rank S, enquanto ria. Laura lembrou que não era hora de rir, e Jinli pensou sobre isso novamente, e muitos aventureiros desapareceram, e foi tudo por causa dessa mina. Eles olharam para as minas e um som leve veio delas. Eles imaginaram que poderia ser apenas o som dos ventos, mas Gail podia sentir a presença de um monstro extremamente perigoso dentro. Sharina então falou em voz alta, perguntando do que eles estavam com medo, e apenas o som dela os assustou. Ela disse a eles para permanecerem firmes em sua determinação como aventureiros, enquanto ela precisaria importar minérios dessas minas, já que ela mesma não poderia extraí-los. Eles olharam para o pôster da missão novamente e lembraram que aqueles que foram nunca voltaram. Não só isso, mas até mesmo a recompensa da missão não era muito, apenas 10 moedas de ouro. Sharina disse a eles que o nível de dificuldade anterior da missão era baixo, então as recompensas eram baixas. Laura argumentou que, se a recompensa da missão fosse tão baixa, então era óbvio que ninguém aceitaria esta missão. Gail então mencionou que eles teriam dificuldade sem ter uma vanguarda. Mauro lembrou que ele havia derrotado o exército liderado pelo feiticeiro sozinho.
Ele disse que isso só aconteceu porque eles eram mortos-vivos, mas ele não tinha certeza se seria capaz de derrotar qualquer monstro não identificado. Sharina se cansou deles reclamando, então se adiantou e propôs que ela se tornaria sua vanguarda, o que resolveria tudo para eles. Laura e Gail ficaram estupefatos depois de ouvir isso. Sharina acrescentou que não teria nenhum problema em fazer isso, embora eles estivessem preocupados se ela ficaria bem. Gimli falou e disse que estaria tudo bem se Sharina se tornasse sua vanguarda. Agora que isso estava resolvido, Sharina os informou com antecedência que ela certamente estava muito mais forte do que parecia. Ele perguntou se ela realmente poderia desempenhar o papel de vanguarda, e ela afirmou alegremente que eles poderiam confiar nela e deixar isso para ela também. Laura estava se sentindo desconfortável, sabendo que o grupo deles estava muito desequilibrado, pois continha um usuário de maldição, um mago de suporte e um ferreiro. Mas, por alguma razão, Maura acreditava que eles tinham algumas chances de vencer, mesmo contra um monstro desconhecido. Ela acreditava que os artefatos de Galé seriam úteis, e com isso em mente, eles agora estavam prontos para começar sua missão e completá-la rapidamente, apenas para que Gail pudesse abrir uma barraca em um local privilegiado com a permissão de Sharina, que era sua vanguarda. Eles entraram nas minas enquanto Gimli lhes desejava uma boa viagem. Eles puderam ver as minas completamente vazias e sem sinais de monstros tão perto da entrada. Gail tentou falar, mas a voz dele apenas ecoou. Então, um som diferente veio de partes mais profundas das minas. Maura estava preocupada, já que qualquer coisa poderia acontecer ali. Sharina tentou garantir a ela que este lugar não era tão anormal além dos monstros, mas eles ainda estavam assustados até mesmo com os sons dos ventos ecoando ao redor das minas. Sharina então os encheu de informações sobre a existência de múltiplas saídas de ar dentro das minas e que, quando o vento soprava através delas, fazia um som como o de um cachorro uivando, o que também era porque era chamado em Anaki, que significa o caverna uivante em inglês. Ela mostrou a eles as pedras que estavam bem arrumadas. Maura então veio verificar essas pedras, e eles observaram que na verdade eram minérios de ferro. Além disso, havia remos de mitril também, o que fez dessas minas uma grande fonte de materiais. Gail e Maura olharam ao redor e, depois de ver vários minérios e cristais aqui e ali, acharam as minas incríveis, assim como Sharina disse. Sharina afirmou que eles também decidiram se estabelecer na fazenda Ed por causa dessas minas. Este era um lugar importante para eles, então ela assegurou que não precisavam ficar tão nervosos ou assustados. Maura se desculpou por isso e acreditou que estava tudo bem, pelo menos melhor que o cemitério, então não havia chance de mortos estarem ali. Mas então ela percebeu algo à sua frente, depois de olhar corretamente, descobriu-se que era um rosto assustador que a fez gritar de medo. Ela rapidamente chamou por Gail e disse a ele que havia um morto-vivo na frente deles. Sharina disse que não deveria haver nenhum monstro ao redor deles agora. Gail ficou feliz depois de ouvir sobre criaturas mortas-vivas e começou a procurá-las. Sharina perguntou por que ele parecia estar tão feliz com isso, ao que ele respondeu que mortos-vivos em um lugar como aquele certamente seriam extraordinários. Eles foram verificar o rosto que Maura viu antes e descobriram que era apenas uma estátua de pedra. Sharina viu e percebeu que a escultura era tão detalhada que parecia estar viva. Ela se divertiu com o trabalho artesanal da estátua e perguntou a Gail o que ele achava disso. Gail também gostou da arte, enquanto Maura estava se sentindo estranha entre eles, já que os outros dois eram apenas alguns artesãos idiotas falando sobre a estátua em vez de se concentrar no motivo pelo qual estavam ali. Ela olhou em volta e percebeu que algo chamou a atenção dos outros dois. Eles alegaram estar ocupados conversando sobre a estátua, então ela veio e agarrou os dois sojinhos para fazê-los ver adiante. Eles olharam na direção que Maura disse, e Sharina ficou chocada ao descobrir que havia mais do que apenas uma daquelas esculturas de pedra, que pareciam tão reais com expressões diferentes nelas. Ela se perguntou exatamente o que eram essas estátuas. Ela as tocou, e Maura afirmou que certamente havia algo sinistro nisso. Sharina então olhou para uma certa estátua, quando ela deixou sem palavras. Dali perguntou o que aconteceu, ao que ela afirmou reconhecer o rosto na estátua. Ele perguntou quem era, e Maura perguntou como poderia uma estátua ser de alguém que ela conhece, mas Sharina estava tão certa disso.
Sharina deu outra olhada ao redor das estátuas, apenas para descobrir que havia mais de uma estátua com rostos que ela reconhecia. Eles eram, na verdade, os aventureiros da Fazenda Ed. Foi então que ela percebeu que ver as estátuas assim significava que todos os aventureiros enviados para lá foram transformados em pedra, e foi por isso que desapareceram. Gail e Maura ficaram assustados depois de saber que essas estátuas eram todas humanos vivos. Gail podia ver por que elas eram tão detalhadas e realistas, enquanto a mais chocada delas era Sharina. Seu rosto ficou pálido, e ela tentou pensar como isso poderia ter acontecido com eles. Gail inferiu que isso era obviamente obra de algum monstro. Sabendo que o monstro devia estar por ali, todos eles ficaram de guarda. Maura os instruiu a ficarem em alerta máximo em todas as direções. Ela veria a saída, enquanto Gail e Sharina viriam à frente e os lados. Gail tinha um mau pressentimento sobre isso, já que havia apenas monstros limitados capazes de fazer algo assim. Maura afirmou que certamente seria um monstro de nível ou dificuldade superior, como um basilisco ou górgona. Então Gail observou seus arredores e sentiu o cheiro de um galinheiro de cocatriz permanecendo no ambiente. Com penas espalhadas e a capacidade de petrificar coisas, ele agora tinha certeza de que isso devia ser obra de um cocatriz. De repente, a parede acima deles quebrou e cocatrizes saíram dela. Era um monstro que tinha uma aparência meio galinácea e meio cobra, classificado como um monstro de nível de desastre em muitas regiões. Ele também tinha capacidades defensivas formidáveis que podiam desviar armas comuns de arremesso, com suas garras afiadas e bico, junto com uma mordida venenosa. Mas a coisa mais perigosa sobre isso era que ele poderia transformar qualquer coisa em pedra apenas com seu hálito. Maura notou o monstro e imediatamente começou a avaliá-lo, já que eles precisariam ser cautelosos com um monstro que possuía inteligência, tornando-o capaz de executar ataques estratégicos. Gail pediu a Maura para mudar para a retaguarda com ele. Ele tentou pensar em possíveis maneiras de lidar com isso. Ele tirou dardos amaldiçoados, e quando os cocatrizes o atacaram, ele jogou aqueles dardos neles. Um deles acertou o cocatriz, e seu debuff começou a fazer efeito. Gail foi capaz de atacar o cocatriz porque ele deixou aberturas. Quando o cocatriz apontou para ele com a boca bem aberta, tornou-se um alvo fácil. Sharina perguntou a Gail o que ele usou para perfurar aqueles corpos defensivos dos cocatrizes e paralisá-los incrivelmente bem, mesmo que os cocatrizes fossem um monstro de nível chefe. Ele alertou que o efeito de seu dardo não duraria muito, então ela deveria atacar rapidamente. Sharina rapidamente correu para os cocatrizes e preparou seu corpo para um golpe forte. Ela acertou o cocatriz com seu enorme martelo em ataques combinados, um após o outro, e o enviou voando para cima, a tal ponto que até a cabeça do cocatriz explodiu. Maura e Gail ficaram surpresas ao ver o quão incrível Sharina foi ao entregar um combo de 5 golpes no ar. Sharina estava orgulhosa de si mesma e, enquanto sorria para elas, pensando que era uma vitória, Maura avisou que ainda não havia acabado. Aparentemente, a cobra se prendeu ao cocatriz ainda estava funcionando e estava prestes a morder Sharina enquanto ela caía. Gail rapidamente pediu a Maura para lançar sua magia de suporte, e ela aumentou a força muscular de Sharina. Sharina pôde sentir seus músculos fortalecidos e cheios de energia. Maura disse a ela para ser rápida, já que a força muscular não duraria muito. Sharina respondeu que seria mais do que suficiente para ela enquanto enfiava o martelo na boca da cobra. Depois disso, Sharina agarrou as pontas da cobra e disse que agora iria mostrar-lhes a força de um ferreiro de primeira classe. Ela rasgou a cobra inteira em duas com as próprias mãos e a matou de uma forma implacável. Ela caiu no chão muito bem sobre suas duas pernas, alegando que eles alcançaram a vitória agora. Maura afirmou que estava muito perto, e agora parecia que eles foram capazes de derrotar os cocatrizes por causa dos efeitos dos dardos de Gail. De alguma forma, ela perguntou a ele novamente o que estava acontecendo com seus objetos malucos e amaldiçoados que até paralisaram um monstro de nível chefe. Eles nunca tinham ouvido falar de debuffs descartáveis que funcionariam até mesmo em monstros boys, mas ele reivindicou que isso era normal, e tudo o que ele fez foi anexar um talismã feito das cinzas de uma criatura fofa parecida com um fantasma que ele encontrou na capital real.
Ele mostrou a eles os efeitos do dardo que foram combinados com a penetração da parede fantasma para derrubar a defesa do alvo. Eles perguntaram o que poderia ser um fantasma com habilidade de penetração na capital real. Ele tentou pensar na criatura de quem o tirou e afirmou que parecia um esqueleto vestindo uma capa preta. Maura e Sharina pensaram que essa descrição poderia corresponder a um monstro que eles conheciam e perguntaram a ele se o monstro tinha uma foice ou uma. Gail tinha uma lanterna misteriosa com eles, com a qual ele concordou e acrescentou que o monstro parecia precisamente uma enorme criatura esquelética que também podia atravessar paredes. Maura e Sharina gritaram com ele que o monstro de quem ele estava falando era um ceifador, e que o ceifador era classificado como uma espécie de nível de desastre. Eles eram como aqueles que poderiam causar estragos se aparecessem no escritório de surf, mas, de acordo com Gail, não era raro confrontar um, já que eram encontrados em várias catacumbas. Ela estava chateada com sua natureza densa, então agarrou seu colarinho e disse a ele que não era pouca coisa ele ser alvo de um demagogo. Ela perguntou o que exatamente ele fez com o Green Reaper, ao que ele disse que acabou de dissipar o Green Reaper e transformou-o em um item amaldiçoado. Ela ficou chocada por ele ter transformado um demagogo em um item e acreditou nele agora que os materiais eram realmente divinos o suficiente para serem eficazes até mesmo contra um monstro-chefe. Sharina também não tinha certeza do que fazer com sua natureza agora. Maura então alertou Sharina para ter cuidado da próxima vez, já que um momento de descuido poderia arruinar uma vida, o que era uma regra básica conhecida entre os aventureiros. Sharina disse que qualquer um teria baixado a guarda em uma situação como essa, já que o monstro parecia estar à beira da morte. Maura estava preocupada em ver que ela não tinha consciência da crise, mas agora que eles conseguiram matar os cocatris, Gail afirmou que isso significava que a missão de proteger a mina Nanaki, com dificuldade, foi finalmente concluída. Depois, Gail começou a rasgar as penas da galinha, enquanto Maura falava com Sharina sobre relatar o resgate dos aventureiros para Gimli e perguntou se eles estavam livres para usar esta mina por enquanto. Sharina concordou e repetiu como o monstro que os estava incomodando até agora acabou sendo um cocatriz. Ela pensou que estava se tornando uma aventureira. Gail já havia terminado seu trabalho, então chamou Maura e perguntou se o frango poderia ser comido. Ela pensou sobre isso e chegou à conclusão de que não havia como comer frango, pois era altamente venenoso. Ele entendeu que eles não conseguiam comê-lo, então Maura se perguntou por que essa galinha estava escondida em um lugar como este. Em primeiro lugar, ela decidiu tirar a pele. Então, Gail mencionou que a mina parecia um pouco apertada demais para uma mina, então o monstro pode ter se enganado e usado-a como um galinheiro. De qualquer forma, agora estava cheirando a ovo podre, e então ele ouviu o som de algo quebrando. Gail perguntou a Maura se ela havia pisado em algo. Maura disse a ele que pisou em algo, e quando Gail verificou, descobriu que era uma casca de ovo, mas era muito grande para um ovo normal. Depois de pensar um pouco sobre isso, Gail disse a eles para pensarem sobre o propósito de um galinheiro. Sharina então casualmente percebeu algo surpreendente enquanto Maura respondia que o propósito de um galinheiro era fornecer um ambiente adequado para as galinhas botarem ovos. Sharina gritou para chamá-los, e quando eles se viraram para ver por que ela estava gritando daquele jeito, notaram que havia algo na frente de Sharina. Alguns bebês de galinha estavam saindo de um lugar escuro. Logo perceberam que os bebês eram na verdade muito mais do que eles poderiam ter imaginado. Todos os três ficaram apavorados por finalmente terem notado que aquele lugar havia se tornado um ninho de galinhas. Gail pensou que poderia tentar a possibilidade de eles pensarem nele como seus pais porque eram recém-nascidos, mas, para sua surpresa, os filhotes do cocatriz ficaram furiosos. Pouco antes de matarem Gail, Maura o agarrou, e eles começaram a fugir dos filhotes que queriam matá-los. Sharina disse a eles para correrem o mais rápido que pudessem e que, se fossem comidos por aqueles filhotes, ela não aceitaria nenhuma responsabilidade. Gail e os outros continuaram correndo para salvar suas vidas, mas eventualmente chegaram a um beco sem saída. Gail perguntou o que deveriam fazer agora que não tinham para onde correr. Sharina disse-lhes para estarem preparados, já que não tinham outra maneira senão lutar. Ela decidiu assumir a liderança enquanto os outros dois davam apoio. Os filhotes se aproximaram deles, e Sharina estava pronta com seu martelo.
Ela bateu no filhote com tanta força que seu martelo criou um buraco em seu corpo. Ela estava orgulhosa de seu martelo, que poderia esmagar até pedras, mas outros filhotes ainda não recuaram. Vendo isso, Maura pediu para ela aguentar mais um pouco. Sharina assumiu a responsabilidade da frente, e Maura teve a sensação de que esses filhotes poderiam ser mais difíceis do que a batalha com os cocatris. Ela imaginou que os bebês cocatris eram maiores que os humanos, mesmo que fossem apenas bebês. Não só isso, mas havia mais de 100 deles. O segundo problema era que eles eram tão temíveis quanto seus pais, e se esses pássaros tivessem crescido, poderiam ter tido a chance de assustá-los. Matando alguns e espalhando o medo, mas como eles ainda eram bebês, tudo o que podiam fazer era se concentrar em suas presas. Sharina estava matando-os um por um, desafiando-se. Sharina continuava a matar quem se aproximava dela, mas de repente muitos filhotes vieram atacá-la, mais do que ela poderia aguentar. Nesse momento, a magia de Maura estava pronta e ela melhorou todas as habilidades de Sharina e também aumentou sua agilidade. Sharina sentiu como se estivesse transbordando de energia. Maura estava mantendo o foco, pois isso não era como seu aumento anterior de força, ou desta vez, ela precisaria continuar derramando sua magia continuamente para que as habilidades de Sharina permanecessem melhoradas. No entanto, ela imaginou que eles ainda teriam problemas, já que havia muitos filhotes. Foi por isso que ela deu a Sharina um aumento de agilidade com todas as suas habilidades. Sharina agora estava confiante de que poderia fazer isso. Ela pulou com seu martelo para esmagar outro filhote. Continuou esmagando um filhote após o outro continuamente com o buff de Maura nela, logo criando uma pilha de filhotes mortos ao redor. Ainda havia o problema de que eram frustrantemente muitos os filhotes restantes. Mesmo que ela fosse forte o suficiente para eliminá-los, Sharina não aguentaria por muito tempo, fisicamente e mentalmente. Enquanto Maura também estava atingindo seus limites, ela perguntou a Gail se ele tinha alguma ferramenta de maldição que pudesse ser usada para atacar aqueles filhotes, assim como ele fez com os orcs. Ele respondeu que mercadorias como essas já estavam todas esgotadas, e além disso, afirmou que aquelas ferramentas amaldiçoadas foram feitas para atacar apenas orcs. Ele explicou que ferramentas amaldiçoadas com debuffs mentais eram menos eficazes contra criaturas de mente fraca como esses filhotes de cocatris. Sharina estava atingindo seus limites, então perguntou se aqueles dois tinham outros planos. Os debuffs da ferramenta de maldição de Gail costumavam funcionar afetando as mentes do alvo, mas mesmo que ele usasse essas ferramentas nos filhotes, não havia chance de suas ferramentas funcionarem, já que eles só visavam o medo. Maura entendeu o que ele estava tentando dizer e era problemático para eles lidarem com aqueles filhotes dessa maneira. Os filhotes estavam ficando mais agressivos quando estavam com fome, enquanto Sharina ainda estava aguentando, cruzando seus limites. Maura pensou e, como ele não tinha nada para mirar nos filhotes, ela perguntou se ele tinha algo que pudesse ser usado neles. Gail imaginou que poderia ter algumas coisas para usar e examinou seus itens amaldiçoados para encontrar os certos. Disse que eram para decoração de interiores, mas como eles precisavam de qualquer ajuda necessária, ele filtrou aqueles que poderiam ajudar agora. Gail trouxe a máscara da maldição, a bandana da escuridão e o ornamento do chifre da limitação. Ele disse que foram feitos apenas para fins de decoração e que os efeitos não eram tão bons, de acordo com ele. Mas quando disse que o efeito de seu item era apenas 3 vezes maior, redução de fadiga, aumento de agilidade e anulação de veneno, Sharina e Maura ficaram chocadas ao ouvir que ele chamou esses efeitos de nada. Disseram a ele que esses itens eram exatamente o que eles precisavam agora. Maura decidiu colocar uma parede defensiva para segurar os filhotes por enquanto, para que pudessem se preparar. Os filhotes não poderiam passar pela parede mágica enquanto Gail pedia a Sharina para rapidamente equipar os itens. Sharina os colocou, mas não gostou tanto do desenho da bandana amaldiçoada de Gail que a jogou fora. Vendo a urgência da situação, ela decidiu permanecer paciente, pois precisava do aumento no poder defensivo. Dali equipou Sharina com a bandana amaldiçoada para defesa tripla e redução de fadiga. Depois de usá-la, Sharina percebeu que não estava sentindo nenhuma fadiga. Em seguida, ela também obteve uma visão noturna melhor e resistência ao veneno da máscara amaldiçoada das trevas, podendo ver através da escuridão e notar mais filhotes do que antes.
Laura, que não estava bem com os desenhos e achava estranho usar uma faixa na cabeça com máscara de pássaro, alertou-os de que a parede defensiva estava prestes a ser violada pelos filhotes e que eles precisavam apressar os preparativos. Então, Dali deu a Sharina a última parte das ferramentas, o chifre da lamentação, que conferia os efeitos de agilidade dupla e força quíntupla. Esses efeitos eram extremamente altos e chocantes para Maura e Sharina. Com isso, Sharina estava pronta para a batalha. Ela sentiu os efeitos dos itens em geral e não conseguia acreditar o quão incrível era ter 5 vezes mais força. Ela podia sentir uma sensação de poder fluindo abundantemente nas pontas dos dedos. A parede defensiva quebrou ao mesmo tempo, e os filhotes começaram a atacá-los a toda velocidade. Maura ficou assustada e preocupada se funcionaria, pois os filhotes cercaram Sharina por trás. Sharina respondeu instantaneamente aos filhotes e balançou seu martelo com tanta força que matou 5 filhotes em um único ataque. Gail e Maura ficaram atordoados com a grande lacuna de antes e o poder de Sharina era tanto que até a mina estava tremendo um pouco com seus impactos. Sharina ficou surpresa ao ver esses bufos e isso quase a fez se sentir invencível. Ela atacou outro conjunto de filhotes e, mantendo suas habilidades em mente, usou uma barra de reversão infinita, que consistia em girar seu martelo como um peão. Ela parecia uma pessoa diferente, quase enlouquecida com a nova força. Maura perguntou a Gail se havia algo misturado nas ferramentas de maldição que a deixava assim, ao que ele respondeu que não havia muito mais do que apenas efeitos normais e uma combinação de artefatos amaldiçoados. Isso poderia ser chamado de um novo efeito produzido a partir de uma combinação de muitos artefatos. Sharina entendeu que simplesmente o cansaço havia ultrapassado seus limites. Logo, restava apenas um filhote e Sharina facilmente acertou um golpe final nele. Ela sozinha conseguiu matar todos aqueles filhotes com a ajuda dos artefatos de Gail. Uma vez que o trabalho foi concluído, Gail dissipou os itens amaldiçoados sobre ela e agora ela estava livre deles. Sharina imaginou que, se ela tivesse retornado para a fazenda com aquele vestido, poderia se sentir envergonhada. Gail exclamou que ela elogiou suas ferramentas antes e agora estava falando mal delas. Gail ficou um pouco chateado porque suas ferramentas de maldição haviam se tornado itens de segunda mão. Sharina disse a ele para se orgulhar de que elas foram usadas por uma senhora tão bonita como ela e que deveriam ser vendidas por um preço prêmio. De repente, todo o corpo de Sharina simplesmente cedeu e ela começou a desmaiar. Ela perguntou por que isso estava acontecendo, ao que Gail informou que o cansaço não desapareceu completamente das ferramentas amaldiçoadas, mas era como uma ilusão criada por elas. Ele disse que a agilidade dupla de seus braços permitiu que ela derrubasse todo o grupo de filhotes, mas o estresse em seu corpo havia se acumulado. O mesmo aconteceu com o veneno, e mesmo que fosse anulado pelos itens, ele entraria em vigor assim que os itens fossem dissipados. Sharina sentiu-se extremamente cansada e não podia fazer nada. Maura olhou para ela mais de perto, pensando que certamente não havia muitas pessoas que equipariam artefatos amaldiçoados de boa vontade. Aqueles que se especializavam na criação de tais itens eram geralmente considerados artesãos excêntricos, mas ela sabia que o valor de tais artefatos era imensurável, mesmo que a pessoa que os fez não soubesse disso. Gail disse a Sharina que a dor desapareceria depois de algum descanso, então ele sugeriu que ficassem ali. Sharina não tinha energia para se mover. Maura elogiou quão incrível Sharina era antes, mas agora ela não tinha mais energia para se mover. Maura também sentia a necessidade de descansar para recuperar seu poder mágico. Gail afirmou que ele também havia usado muitos artefatos amaldiçoados. Com isso, Sharina declarou que sua missão de proteger a mina e Nanaki com dificuldade foi finalmente concluída de verdade. Eles riram de sua vitória e Maura afirmou que, se soubesse que havia um ninho de cocatriz lá, ela nem teria entrado no lugar. Gail e Sharina sentiram o mesmo, por não quererem vir ali de jeito nenhum se soubessem que era tão perigoso. De repente, Gail percebeu que era um ninho de cocatriz e não pôde deixar de ficar ansioso com isso. Ele sentiu o desconforto quando outro grande cocatriz estava vindo em direção a eles e se aproximou para atacar. Ele percebeu, depois de ver os ovos antes, que o primeiro cocatriz devia ser uma galinha, o que significava que devia haver um galo também. Os dois notaram isso, mas já era tarde demais agora que os cocatrizes já os atacaram,
pois primeiro mal conseguiram passar pelo ataque do galo. Gail afirmou que aquele lugar era um ninho de 2 cocatrizes, o que explicava por que era difícil para os aventureiros anteriores. Sharina disse que o macho cocatriz era maior que o anterior, com mais cobras atrás dele. O galo jogou uma vaca neles, que poderia ter trazido para seu filhote, mas como eles estavam mortos agora, o galo estava bravo. Isso significava que Gail e os outros teriam agora que fazer uma terceira rodada de ataque. Sharina rapidamente pegou seu martelo e, de alguma forma, conseguiu desviar as pedras que se aproximavam e atacá-los. Ela disse para eles permanecerem fortes por mais um pouco, pois também estava tão cansada quanto eles. Enquanto isso, o oponente ficou furioso por trazer comida de volta para seu ninho apenas para descobrir que sua família estava toda morta. O galo estava bravo com isso, enquanto Sharina também tinha seu próprio motivo para estar com raiva, já que os cocatrizes ousaram invadir sua mina. Primeiro, ela declarou claramente que aquelas minas eram domínio da guilda dos ferreiros e nenhuma galinha tinha permissão para vagar dentro delas. Esta foi mais uma batalha final para eles contra o galo. O cocatriz espalhou uma grande quantidade de névoa de sua boca. Gail pôde sentir que algo estava errado com aquela névoa e começou a caminhar em direção a Sharina para alertá-la, mas ela estava empolgada para enfrentar o galo. Então, ele teve que correr para dizer a ela para descer. No momento seguinte, ele salvou Sharina, segurando-a em suas mãos para tirá-la do caminho da névoa. Assim que a névoa passou, Gail afirmou que ouviu rumores sobre o sopro de petrificação. O galo ainda estava furioso e soltando ar, e Gail informou que qualquer coisa que entrasse em contato com essa névoa se transformaria em pedra. Esse sopro foi o que derrotou os outros aventureiros e agora o galo iria liberar outra quantidade extrema de hálito de petrificação. Gail e Sharina sabiam que seria ruim se entrassem em contato com ele. Maura tentou analisar o hálito e pensar em uma maneira de sair da situação, mas infelizmente o lugar onde estavam agora estava completamente selado e eles estavam em uma parte mais profunda das minas, sem saída. Ela tentou pensar bastante enquanto Gail e Sharina faziam o possível para distrair o galo. Antes que pudesse pensar em qualquer coisa, ela ficou chocada ao ver que Gail e Sharina estavam vindo correndo em sua direção. Maura soltou um grito de medo, gritando para eles não virem em sua direção, mas Gail e Sharina não tiveram escolha. Uma das cobras do galo atacou, e eles se abaixaram no último segundo, resultando na cobra explodindo a parede de pedra atrás deles. Eles caíram longe do impacto, e o galo olhou para eles. Gail e Maura ficaram com medo, já que nem tinham mais paredes de pedra para defesa e perderam o martelo de Sharina. Eles não tinham nada para usar como escudo contra o próximo sopro de petrificação. Então, Sharina falou e disse que, se precisassem de um escudo, ela se tornaria um para eles. Eles tentaram detê-la enquanto o galo estava prestes a atacar novamente. Sem tempo para pensar, Sharina rapidamente ficou na frente deles para protegê-los do hálito de petrificação. Ela disse que poderiam fazer isso dessa maneira e pediu que permanecessem em sua sombra. Gail perguntou sobre o que ela estava falando e Sharina disse que era sua responsabilidade, como linha de frente, enfrentar os ataques. O galo usou seu hálito petrificante novamente, e a névoa atingiu o corpo de Sharina. Sharina prometeu a eles cumprir suas responsabilidades adequadamente para que não precisassem se preocupar com ela. Gail chamou por ela, mas percebeu que Sharina começava a se transformar em pedra. Sharina deixou suas últimas palavras, dizendo que Gail era certamente estranho, mas alguém que ela nunca poderia odiar. Ela prometeu proteger a todos com todas as suas forças e garantir que ambos sobrevivessem. Maura admitiu que não queria ir embora sem Sharina. Sharina mencionou que tinha mais uma coisa a pedir: cuidar de todos na guilda dos ferreiros e especialmente de Gimli, esperando que ela fizesse o seu melhor. Sharina se arrependeu de não ter tido a chance de dizer isso a Gimli. Imediatamente, Gail perguntou se podia tentar algo. Ele estendeu a mão e usou uma dissipação de maldição nela. O corpo de Sharina começou a brilhar e a maldição de petrificação foi desfeita. Surpreendentemente, Sharina saiu sã e salva. Ela ficou surpresa ao ver que estava bem. Maura e ela perguntaram a Gail como ele fez isso. Gail afirmou que, quando tocou Sharina antes, teve a sensação de que poderia quebrar a maldição,
por isso tentou fazer isso com ela. Ele também aprendeu pela primeira vez que podia dissipar maldições. Gail também dissiparia as maldições sobre outra pessoa. Sharina e Maura ficaram sem palavras enquanto ele se desculpava com elas por não esperar que o hálito petrificado de Gorgona e Cocatriz pudesse ser o mesmo. Ele explicou a elas que as maldições não se limitavam exclusivamente a mortos-vivos ou monstros do tipo demônio, mas também a monstros do tipo animal. Ele ficou orgulhoso de descobrir isso pela primeira vez e achou estranho que a petrificação pudesse ser causada por um veneno. Sharina então afirmou ter uma nova descoberta que fez e apontou sarcasticamente para o galo. Ela pediu para eles darem uma olhada. O Cocatriz estava ofegante, visivelmente exausto e balançando a cabeça, o que significava que o ataque de petrificação dele também tinha alguns recuos. Maura disse que, se Gail conseguisse dissipar o hálito de petrificação, então não havia mais nada a temer. Eles deveriam atacar rapidamente o galo antes que ele pudesse recuperar o fôlego. Ela podia sentir que seu poder de lançar um bufo havia retornado e decidiu lançar o feitiço de aumento de força em Sharina. Warren então deu instruções para eles, e Sharina seguraria o lado da serpente enquanto Gail daria o golpe final na frente do galo com seu item amaldiçoado incrivelmente poderoso. Eles atacaram sem demora, e as cobras tentaram atacá-los. Sharina rebateu os ataques das cobras com a ajuda de seu martelo e rapidamente pulou para trás com a ajuda do recuo de seus golpes. Ela derrubou as duas cobras, já que era o momento certo para atacar, enquanto o Cocatriz estava atacando. Gail seguiu em frente, cruzando as cobras, e Sharina disse a ele para dar tudo de si dessa vez. Gail entendeu e rapidamente alcançou a frente do galo. Ele decidiu atacar o galo com dezenas de suas ferramentas amaldiçoadas e colocá-lo de volta para dormir por toda a eternidade, matando-o. As ferramentas que ele deixou cair tiveram vários efeitos mortais, e alguns deles eram até venenos. Ele derramou muitos nele porque não tinha certeza de qual funcionaria de maneira eficaz. Ele estava entusiasmado com esse ataque, então o chamou de multimaldições simultâneas a queima-roupa. O galo tentou resistir, mas ficou preso pelos itens amaldiçoados em vários lugares. Gail ativou as maldições, e com isso, todas as ferramentas começaram a fazer efeito no galo a ponto de ele ficar quase todo coberto. Sharina perguntou se ele realmente usou tudo, e ele concordou que sim porque não tinha certeza de qual delas funcionaria em um monstro de nível chefe. Maura ficou preocupada ao ouvir isso, e então as maldições começaram a fazer efeito imediatamente. Ela chamou Gail de idiota por ter feito algo tão imprudente, pois sabia que, se todas as ferramentas amaldiçoadas que ele tinha fossem ativadas completamente, poderia ser o fim do mundo. Ele disse a ela que estava apenas exagerando. As ferramentas amaldiçoadas começaram a brilhar mais forte do que nunca. Até mesmo Sharina pôde perceber que ele realmente não segurou nada. As ferramentas amaldiçoadas causaram uma grande explosão que os fez voar para trás. Maura chamou Gail de idiota e tudo ficou em silêncio. O galo foi derrotado, e Sharina se levantou primeiro, vendo que estava fedorento em todos os lugares ao redor deles. Ela perguntou a Maura se ela estava bem, ao que ela respondeu que mal estava bem. Agora Maura estava preocupada com o quanto estava pensando depois de ficar coberta de lama e recolocou a capa. Logo, eles se perguntaram onde Gail estava e o avistaram. Os três começaram a caminhar em direção a ele. Gail percebeu que aquela caverna não era mais um lugar seguro. Todo o lugar estava tremendo, e era culpa dele que agora toda a caverna estivesse desmoronando. Gail e os outros rapidamente começaram a correr para escapar e, enquanto as pedras caíam continuamente, seguiram pelo caminho por onde vieram. Viram as aventuras de pedra, mas por enquanto não podiam se dar ao luxo de parar. Continuaram correndo até finalmente saírem das minas. Gail e Maura ficaram aliviados por terem escapado com vida, mas Sharina estava com raiva. Ela deu um soco nos dois e contou a eles por que destruíram a mina quando a missão era apenas matar os monstros. Agora, eles precisariam limpar as minas que estavam completamente uma bagunça. Gail perguntou se isso também seria contado como uma conquista, ao que ela recusou. Maura argumentou que eles completaram a missão e, por isso, deveriam ser recompensados. Isso deixou Sharina ainda mais irritada, e ela começou a repreender os dois, perguntando como poderiam pedir uma recompensa.
Ela queria ser compensada pela destruição que causaram, que foi uma perda para a guilda dos ferreiros. Gail chamou-a de terrível e perguntou o que aconteceria com o local de uma barraca, lembrando que ela deveria mexer os pauzinhos para ele. Maura também acrescentou que arriscaram suas vidas por essa missão, então deveriam ser recompensados. Sharina defendeu-se, dizendo que foi ela quem colocou sua vida em maior risco e que agora não poderia simplesmente apresentá-los a outras pessoas, pois certamente seriam odiados quando a notícia deles chegasse. Causando uma explosão, a minha se espalharia. Ela tinha passado por mais aqui por usar equipamento amaldiçoado e depois perder o martelo e até a cabeça. Esse dia provou ser um dia de merda para eles. No final, enquanto isso, em algum lugar distante, não muito longe de mim, alguém saiu de um buraco que parecia ser uma das saídas da mina. Ela pensou que ia morrer na caverna, mas conseguiu escapar com segurança. Era Gimli quem parecia estar os seguindo para ver os artefatos amaldiçoados de Gail. Ela testemunhou que ele era realmente extraordinário. Ela não poderia esperar que segui-lo seria tão perigoso, mesmo a ponto de uma caverna cair sobre ela mesma. Ela apenas concordou com uma coisa, ela viu o quão poderosa Gail era e considerou isso uma coisa boa para seus planos. Ela o seguiu novamente, sabendo agora que mesmo que Gail só pudesse criar itens amaldiçoados, eles... Gail e Maura começaram a retornar felizes, junto com uma pessoa que ainda estava com raiva delas. Depois disso, elas voltaram para a caverna. Assim que ela se acalmou, Gail foi até uma das estátuas de pedra e usou uma dissipação de maldição nela. Funcionou, e a pedra virou aventureiros que finalmente voltaram ao normal e se encontraram com sua esposa. O nome do cara era Charlie, e ele perguntou à esposa, Penélope, o que ela estava fazendo ali. Ela disse que estava preocupada com ele desde que ele desapareceu, e esses aventureiros a trouxeram até ali. Sharina sugeriu que eles deveriam deixar os dois sozinhos para ter um reencontro adequado, e Maura imaginou que deveriam continuar para restaurar a mina e resgatar outros também. Charlie agradeceu do fundo do coração por poder se encontrar com seu amante. Gail ficou feliz. Então, ele perguntou se eles gostariam de comprar um talismã especial dele com desconto, dizendo que seria útil se eles fossem à sua loja depois. Sharina o repreendeu por não dar os itens amaldiçoados a alguém em um momento tão feliz para eles. O casal estava feliz agora que tudo ficou normal para eles. Finalmente, depois disso, eles voltaram para a cidade. Enquanto isso, Gimli cumprimentava alguém que estava batendo na porta da guilda. Ela ficou chateada ao ver que era apenas Sharina, e Sharina perguntou por que seu humor sempre caía quando ela a conhecia. Elas se sentaram para conversar, e Sharina percebeu que ainda não havia ninguém na guilda. Gimli tomou isso como um insulto e perguntou se ela queria brigar. Sharina disse que, se ela pudesse se dar ao luxo de lutar, estava aberta a isso, mas ela conseguiu a principal razão pela qual veio ali e tirou uma das escamas escuras usadas anteriormente. Gimli perguntou se havia algo errado com este dardo, ao que Sharina apenas disse para ela dar uma olhada adequada. Gimli usou uma lente de discernimento para ver os efeitos do dardo e ficou chocada depois de vê-los uma vez. Ela não conseguia acreditar que tal item pudesse existir, e Sharina concordou que era realmente muito estranho. Ela alegou que era um artefato real, embora tivesse pensado antes que poderia ser apenas uma piada. Sharina perguntou se Gail estava apenas dando esses artefatos como uma venda de pechincha, e quando soube que era verdade, não conseguia acreditar no que havia de errado com ele. Gimli sabia o quão problemático isso poderia ser, mas disse que ele era apenas um aventureiro que veio da capital real para cá e costumava fazer parte de uma festa de classificação S. Sharina não poderia simplesmente aceitar sua resposta direta, então ficou de lado e perguntou por que alguém como ele viria para o campo assim por capricho. Ela disse que todas as pessoas que foram transformadas em pedra foram curadas agora, graças a ele, enquanto a igreja já havia desistido deles. Gimli ouviu a maldição que estava relacionada aos seus segredos. Sharina olhou para ela e mostrou a mão para Gimli.